Pessoal, bom dia. Não sei se agora vai, se não vai, se isso daqui vai funcionar, se não vai funcionar, mas acho que nós tivemos um problema de conectividade aqui. Olá, Regiane, Maria, Wellington. Olá. Não, espero que esteja melhor, estava péssimo. Você sabe que estava funcionando super legal antes das 10 horas da manhã. Eu acho que teve um corte de alguma coisa por aqui. Mas enfim, o importante é que com esse atraso imperdoável de nem sei quantos minutos, 20 minutos de atraso, isso para uma pessoa como eu, extremamente ansiosa, eu não teria aguardado nem 10, sinceramente. Eu sou super crítico com gente que deixa os outros esperando, porque eu acredito que não há nada mais valioso no mundo do que o nosso tempo. O nosso tempo. Então tá ótimo, gente. Estamos aqui e vamos hoje falar. Eu estava pensando que eu gostaria de conversar com vocês durante a semana. Eu pensei diversas vezes sobre isso. Eu sei que muitos de vocês procuram alguém ou procuram sites ou blogueiros ou cartomantes ou professores ou enfim, que falem sobre tarô, outros sobre Lenormand, e eu vejo muito pouca gente falando sobre os demais oráculos. Muito pouca gente comenta sobre outros oráculos. Todos esses, o Kipper, o Lenormand, o tarô, você sabe, as sibilas, né? Todos são oráculos. Mas o próprio dominó, o próprio jogo de dados pode ser visto como um oráculo, né? Em numerologia, né? Especialmente. Bem-vindos, Eneida, Francisco, Caroline. Vamos recuperar o tempo aqui, agora, todos juntos. Então, eu queria comentar com vocês sobre alguns oráculos. Eu não sou uma pessoa que se interessa muito por outros sistemas oraculares que não sejam o tarô, o Lenormand e o Kipper. Eu realmente adquiro muito poucas cartas que não sejam desses três sistemas. Cada um é um sistema, cada um é um jeito de funcionar, né? Todos, vamos compará-los a veículos, né? Todos os veículos nos levam a algum lugar. Bom dia a todos vocês que estão cumprimentando. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos sempre. Todos são veículos, mas existem carros, existem barcos, existem aviões, existem foguetes, né? Cada um é um sistema, se propõe a uma coisa, né? E existem oráculos os mais diversos por aí, os mais diversos. Alguns, as ilustrações são belíssimas, são realmente incrivelmente bonitas. Oi, Amanda, bom dia. E bom dia, Mágia, também. Bom dia a todos vocês aí, Samantha. Então, eu selecionei alguns que eu tenho, não tenho muitos, estou sendo honesto para vocês, tenho pouquíssimos, mas eu selecionei alguns para conversar com vocês sobre como é que isso tudo funciona, né? Bom dia, Cuca, bom dia, Evelyn. Como é que isso tudo funciona? Se vocês perceberem, se vocês puserem abrirem as cartas de um sistema ou de outro, especialmente sistemas que têm o mesmo número de cartas, vocês vão perceber que no fundo muitas cartas elas podem ter números diferentes, elas forem numeradas, ou palavras diferentes, mas no fundo elas significam praticamente a mesma coisa. Porque quando se faz um sistema, você tem que abordar coisas que são comuns, né? Vai ter sempre uma carta que vai representar você ter boa sorte, outra que vai representar você ter melancolia, outra que vai representar o sucesso, outra que vai representar o fracasso, né? Em alguns ela vai se chamar torre, em outras ela vai ter uma outra denominação, cruz,
né? Por exemplo, né? E é só você perceber que no fundo elas têm a mesma, muito parecido e se encaixam. Sempre vai ter uma carta que representa mensagens, sempre vai ter uma carta que representa amizade, sempre vai ter uma carta que representa traição, porque esses são os temas, né? É como um alfabeto, né? Nós usamos um número X de letras para escrevermos diversas palavras, né? E nós temos uma infinidade de palavras. A mesma coisa as cartas, né? Alguns oráculos são extremamente longos. Tem oráculo, por exemplo, você vê um oráculo de 78 cartas, né? É um oráculo grande. É um oráculo respeitável, 78 cartas, né? Outros com 36 eles dão conta do recado, né? Mas cada vez bom dia, pessoal, bom dia a todos vocês. Cada vez é uma linguagem, um sistema novo. Bom, como é que eu uso os oráculos que não são desses 3 sistemas que eu falei para vocês? O Lenormand, o Kipper e o Tarot. Como é que eu uso? Esse é o meu jeito de usar, tá? Por favor, isso daqui não é aula. Aliás, nunca foi aula isso daqui. É sempre um comentário sobre minhas dificuldades, minhas descobertas, esse tipo de coisa, um compartilhamento, né? Pois é, né, Mara? Então, eu vou pegar, por exemplo, um oráculo mais ou menos novo, ele deve ter uns 3 meses, mas as cartas dele, essa ilustradora é muito conhecida e está cheio na internet de cartas dela. Aqui. Né? Ele chama-se O Oráculo dos Momentos Místicos. Certo? Ele é da US Games. E o nome da autora é Katrin Waldstein. Né? Ele vem acompanhado de um livretozinho. Isso não é um unboxing, não, né? Mas é uma coisa. Aliás, eu tenho um vídeo desse unboxing. O verso das cartas e as cartas. Então, reparem, a Casa das Flores. Quando eu recebo um oráculo desse, quando eu adquiro, é claro que eu recomendo que todo mundo faça primeiro ler cada carta acompanhado do livrinho. Mas eu mesmo não faço isso mais há muitos anos. Por quê? Porque eu gosto de, nesses oráculos que não têm sistemas muito definidos, nem muito conhecidos, né? Eles têm um número limitadíssimo de pessoas que usam dentro, né? Nem tem um sistema, você joga como você acha que deve ser. Então eu prefiro esses daqui para usar mais a minha intuição. Eu vou tirando as cartas e vou imaginando o que é que elas significam. O que elas falam para mim? O que elas têm para me dizer? Cada uma delas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma chamada Casa das Flores. E eu vejo uma mulher, vou pôr aqui mais perto da câmera, uma mulher, tamanho pequenininho, na frente de 2 casas lotadas de flores. Né? Então eu penso nisso daqui num ambiente doméstico, num ambiente familiar. Bom dia, Ana. Num ambiente familiar, num ambiente doméstico que seja por demais assim, agradável, que as pessoas se sentam realmente em casa e felizes, que você tenha prazer de voltar para esse ambiente. Pode ser, inclusive, o seu próprio ambiente de trabalho. Né? Tem muita gente que trabalha em casa. Por exemplo, um número grande de cartomantes, né? Eles não atendem fora, eles atendem em suas próprias residências. Ali é o seu local de convivência familiar e ali é o seu local de trabalho.
né? Você estar bem com as situações, estar bem com você. Então, eu imagino isso. Depois disso feito, eu uso ele durante uns dias, coisa e tal, e daí eu vou ver o que a autora quis dizer com ele. Então eu procuro. Então ela diz que é o poder da natureza, a alegria da vida, a diversidade e a beleza. Não é exatamente o que eu disse, não é exatamente o que eu pensei. Estão gostando da música que está passando na rua? Fantástica, né? Uma loucura, né? Gente, isso que eu estou com todas as janelas fechadas, hein? Até eu não consigo falar direito. Mas, enfim, eu imagino desse jeito. Para quem que ele serve mais? É para a autora que o criou ou é para mim, né? Para eu, para essa pessoa, que meu eu, que vai usá-lo e que precisa se identificar com cada carta? Olha aqui, o amor da sereia. Gente, o que eu sei sobre sereia? Quando fala de sereia, eu imagino sempre um ser, né, místico, né? A primeira coisa, sereia, um ser místico que na história, na mitologia, ela sempre foi uma enganadora. Ela sempre foi alguém, a Maísa diz que atende em casa, né? Então, o Tom chegou, bom dia, Tom. Então, o que eu imagino? Se tem uma sereia, eu acho que vai ser uma ilusão. Lembrem-se que as sereias eram um grande perigo dos viajantes, né, dos heróis mitológicos, né? Por quê? Porque elas tinham uma voz que seduzia os marinheiros e eles se atiravam ao mar, seduzidos pela voz delas, esquecendo que elas eram metade peixe. E eles se afogavam nisso. Oi, Ana. Obrigado. Então, eu imagino o seguinte, que uma carta como esta, para mim, significaria o quê? Você se deixar levar pelo amor. Você estar muito mais apaixonado pela ideia de amar do que pela pessoa que você gosta. É você se deixar seduzir pela situação. Mesmo sabendo que ali tem uma coisa mais ou menos errada, se não muito errada, né? Mas de qualquer forma que não é uma coisa real, né? Não é uma coisa real. Para mim é o que essa carta diz. Então agora, depois de ter usado bastante a carta, coisa e tal, do jeito que eu penso, eu vou ver o que a dona da carta, a autora da carta diz. Ela diz amor, companheirismo, suporte e acordos. Ou seja, corresponde a uma carta do anel, corresponde a uma carta dos amados, né? Querido, eu não posso aumentar na caixinha de som porque eu estou falando com o celular, não tem uma caixinha de som para falar com o celular. Você compreende? A caixinha de som vai ter você no seu computador aí, alguma coisa assim. Todo mundo está com problema de ouvir o que eu estou dizendo, gente? Vou esperar vocês responderem sim, não, sim, não. Todo mundo com problema? O Tom está registrando um problema de áudio. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou ouvindo bem, para mim está perfeito, o som está bom. Então, Tom, dá uma olhadinha na sua saída de som aí do seu computador, tá bom? Né? E assim, nós temos diversas cartas. Reparem essa. Luísa Sá está dizendo que não consegue ouvir. É isso, Luísa? Respondeu um não. Ok. Então tá bom. Gente, vamos continuar. Aqui eu tenho uma carta que é uma mulher, de novo,
no mar, e metade do corpo dela é uma concha. Conseguem ver? Uma concha no mar. Então, o que eu estou vendo? Bom, se ela está envolta em líquido, eu vou pensar que essa carta se refere mais ou menos, apesar que ninguém está falando aqui de naipe, né? Que bom, Luísa. A sentimentos, ela está imersa em algo líquido, né? Sentimentos. E o que essa concha faz? É como aquela brincadeirinha de criança, ou quando a gente vai à praia a primeira vez, quando a gente é criança, que nos ensinam a colocar uma concha no ouvido, né? E parece que a gente ouve o barulho do mar, né? Estamos falando de emoções, isso mesmo, Lúcia. Né? Então estamos falando de sentimentos, né? Emoções e sentimentos são flutuantes. Uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você gosta de uma coisa. Você pode, por exemplo, não ter apreciado o prato principal do restaurante que você vai comer hoje, no domingo, mas gostar da sobremesa. Né? Ficar meio chateada de ter escolhido aquele restaurante na hora do prato principal, mas quando chega a sobremesa você fica deslumbrada com a sobremesa e se sente, que coisa deliciosa, as emoções são assim, você se sente bem, a sensação é uma sensação boa, agradável, né? Estou dando um exemplo extremamente corriqueiro, mas só para a gente chamar atenção para isso. Essa carta diz o seguinte: você pode me ouvir? Eu interpretaria essa carta intuitivamente da seguinte maneira: será que eu estou conseguindo me comunicar com quem eu desejo me comunicar? Será que eu estou conseguindo expressar meus sentimentos? Será que eu estou conseguindo fazer você entender? Olá, Ricardo Targina, tudo bom? Saudades de você, amigo. Será que eu estou conseguindo me fazer entender através, né, das minhas emoções? Será que você sente as minhas emoções? Será que há uma barreira na sua receptividade dos meus sentimentos? Né? Eu interpretaria dessa maneira. Vamos ver aqui. Até agora eu não interpretei uma carta da maneira que ela interpreta. A dona do baralho. Você pode me ouvir? Surdez, um grito de ajuda e comunicação. Tá. Então nós estamos falando da mesma coisa. Pode ser essa surdez, você fazer coisas, você ser gentil, você ser agradável, você ser amável com as pessoas, e a sua resposta nunca é essa. Parece que você não consegue atingir as pessoas através de um sentimento positivo, né? Então, por exemplo, isso é uma das cartas. Nós temos outras muitas mais, né? Muitas. Vou mostrar. A rosa branca da esperança. Não lembra bastante a carta da estrela, essa rosa branca meio fosforescente, né? Meio brilhante demais, reluzente, né? A carta da estrela em outros baralhos, especialmente o tarô, onde ela representa muito a esperança, né? As estrelas estão ali no céu, mas elas representam isso, né? A esperança de dias melhores, de situações melhores, a esperança que os tempos difíceis acabem, né? Então eu vejo essa carta exatamente como eu veria uma carta da estrela no tarô, por exemplo, né? Eu vejo essa carta com uma pureza de intenções. Pureza de intenções.
A estrela no tarô é normalmente 98% representada por uma mulher nua se banhando, ou seja, despida de qualquer pretensão, de qualquer inverdade, né? É uma carta singela, é a maneira singela e inocente que nós temos de nos apresentar e de desejar as coisas, né? Quando a gente não tem interesses escusos dentro daquilo que a gente quer, né? Bom, isso é um dos oráculos. Eu vou mostrar um outro, depois nós comentamos mais. Esse outro, ele chama-se o oráculo encantado, né? De dizeres ou de predições, né, encantadas. E ele tem uma aparência que lembra um pouco, às vezes ele lembra desenhos ou iluminuras, né, da Idade Média. Nem todas as cartas, mas enfim, é por aí. Tem uma coisa de celta também nele. É isso mesmo, Maria Silvia. Quando você fala disso da carta, a Maria Silva está comentando que a luz nessa carta está bem próxima ao coração, né? E ela está dizendo que vocês podem ler também, é claro, uma pureza de sentimentos, com certeza. A estrela é exatamente isso, né? A estrela não representa a ambição, representa o querer uma coisa com esperança, a fé, na verdade. Esse é o outro oráculo, que vai trazer figuras as mais diversas. Tudo isso, gente, eu ainda não postei os unboxings no meu Facebook, mas vai ter para ver todas as cartas, certo? Mas então, vamos pegar. Como é que eu faço? Eu recebi isso daqui. Eu posso pegar o livrinho, que aliás é um livrinho muito bem feito, grande, né? Eu posso pegar o livrinho e ler o que ele significa, o que ele quer dizer, né? Claro, Maísa, essa é a minha intenção. Você está resumindo exatamente o sentido de eu estar fazendo esse vídeo, essa live hoje, que é exatamente esse de estimularmos a nossa intuição, aprendermos a ler imagens. Quando há muito tempo atrás eu dava aula de tarô, eu sempre comentava com os alunos e as alunas se eles gostavam de determinados filmes. E eu sempre sabia, através dessas aulas, que duravam 3, 4 meses de aula, que os alunos que não compreendiam filmes, que as pessoas chamam de filme cabeça, eles tinham muita dificuldade com o tarô. Muito mais do que os outros. Muito mais. Por quê? Porque ele não consegue perceber que o filme é uma sequência de imagens. Uma sequência de imagens. Os oráculos, uma sequência de imagens apresentadas uma depois das outras, como um filme. E todos, no fundo, contam uma história. Quando você faz uma tiragem, é uma historiazinha que você está contando. A resposta é uma pequena história. Você pode usar todas as cartas de um tabuleiro, mas não para responder para você se você vai passar de ano na faculdade, porque daí é uma tolice. Todas as cartas, né, 36 cartas de um oráculo qualquer, para responder uma pergunta desse tipo, né, é para fazer uma panorâmica muito grande de situações. Exatamente o que um filme é. Você fica 1h30 numa sala de cinema, né, num filme normal, e você vê uma sequência de coisas, mas ali está embutida uma moral. Assim como tem uma moral embutida em cada história infantil, né? Uma moral que não é dita expressamente, mas está embutida, né? Se você pegar a história, as histórias infantis que você conhece,
as historinhas, por exemplo, da raposa e das uvas, né? Que é um contozinho pequeno, uma fábulazinha, né? Pequenininha, mas ali está embutido uma coisa bastante grande, que é a maneira que você tem de, por exemplo, a raposa não conseguiu pegar o cacho de uva, daí o que ela faz? Ao invés de se lamentar e dizer, puxa, eu não consegui porque eu sou pequenininha, não chego até o cacho de uva, todo esse negócio, vou precisar de ajuda de alguém, isso tudo não, ela faz uma coisa que é muito nossa de adultos fazermos, né? E daí? Eu também não queria, né? Mentira, a gente queria, a gente só não fez. Olá, meu Moara, né? A gente só não assumiu isso. E a gente quer sair por cima, quer sair numa boa. Também não queria. Canso de ver isso de pessoas que são rejeitadas dentro de uma relação qualquer, ou mesmo dentro de um emprego, são excluídas do emprego, ou são excluídas da relação. E daí quando comentam isso, é assim, tanto faz para mim. Essa pessoa pouco importava. Bom, pouco importava, mas você estava com ela, né? O emprego pouco importava. Os 3 porquinhos, a Marge está dizendo, como trabalho importante. E não é só o trabalho, o planejamento do trabalho. Todos eles trabalharam construindo suas casinhas. Só que um construiu de palha, o outro construiu não sei do que, e o último construiu, o prático, né, já, o nome já diz isso, construiu de tijolos. Né? Então, quando você faz alguma coisa, você faz só por fazer ou você faz com solidez? Você vai buscar o fundamento, você vai por tijolo, você vai usar seu esforço para realmente construir alguma coisa para sempre, né? Ou é uma coisinha qualquer? É um ficante ou é um casamento? Né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tudo tem alguma resposta, tudo tem alguma coisa, né? Por exemplo, essa aqui tem essa carta que chama-se Abundância. Praticamente todos os nossos oráculos têm essa carta. O 9 de ouros é uma carta que fala disso, de você ter conseguido, ter chegado lá, ter conseguido reunir aquilo que é material, que te é importante materialmente falando. O 10 de copas, que é aquela família com um arco-íris de cálices, também é uma abundância de sentimentos positivos, né? Se nós levarmos em consideração que o arco-íris né? Estou falando em termos simbólicos, é Deus se comunicando com a humanidade, né? Então ele está se comunicando de uma forma amorosa, é uma abundância de bênçãos no sentido emocional. Né? Nós temos isso. Nós temos no Keeper, por exemplo, uma carta que significa cornucópia. É uma abundância, cornucópia é um símbolo de abundância de bens físicos, de dinheiro, de comida, de tudo aquilo que nos mantém vivos, né? E assim nós vamos encontrar. Essa abundância, ela pode ser de diversas maneiras, né? De diversas coisas. Então, você vai encontrar uma carta como essa aqui, você vai encontrar uma carta chamada Divination, ou adivinhação, ou o que eu chamaria de oráculo. Nós vamos também encontrar isso em outros oráculos, né? Nós vamos também encontrar uma carta que representa o próprio cartomante, né? A própria cartomancia, o próprio ato de estar próximo a respostas. Só de ir pela simbologia se vai bem a fundo na leitura, sem precisar aprender demais a técnica. Claro, agora, existe, Maísa, que bom que você tocou nesse assunto, existem sistemas que são bastante mais fechados. As pessoas leem como elas querem, na verdade, mas eles são mais regulares, né?
A gente, às vezes, se deixa levar, vai acrescentando coisa e vai inventando nome. Não, esse é o sistema brasileiro, esse é o sistema australiano, esse é o sistema japonês de interpretar o tarô. Não, o tarô tem um sistema, né? Descobrir qual é esse sistema e ficar dentro dele é um grande exercício. E também é um mapa melhor para você chegar a um resultado que você pretende de uso daquele oráculo. Isso também é importante da gente levar em consideração. Porque às vezes, por exemplo, você compra um equipamento, um celular. Você pode usar da sua maneira, você pode carregar de vez em quando, você pode deixar descarregar, você pode pôr ele perto da água, tirar da água. Ele é resistente a algumas coisas e continua funcionando, até a hora que ele começa a dar problemas para você. Porque você não está obedecendo às instruções do criador deste aparelho, né? Então você está levando para o seu lado, você usa como você quer, você deixa cair no chão, ele diz que não pode, você usa no meio da neve, ele diz que a temperatura mínima é X, que senão não vai funcionar, você pega com a mão engordurada, você estraga a tela, você limpa de forma abrasiva a tela, né? Então tudo isso que parece uma grande bobagem, nós fazemos também na vida da gente. Nós fazemos também nas nossas vidas, né? E com os nossos oráculos. A gente vai escapando um pouquinho, escapando. Por exemplo, existem hoje em dia algumas pessoas que são reconhecidamente grandes mestres, né, de cada coisa. O Murray, que é esse belga, ele, por exemplo, ele usa 5 palavras-chave para cada carta do Lenormand. E é isso, são 5 palavras-chave. Não pode de jeito nenhum, segundo ele, você começar com interpretações pseudopsicológicas das cartas. Essa é a maneira dele ver. E ele é tido hoje como grande mentor do tarô, né? O que os baralhos de novos autores em imagens ganham sobre os oráculos tradicionais antigos? Ganham público e dinheiro, antes de mais nada. Você não precisa ter nada disso daqui. Eu já disse isso 1 milhão de vezes. Nada. Você, com um baralho, você faz. E se você conhecer o sistema, você não precisa nem ter o baralho. Você faz isso jogando dado. Você entende? Porque você sabe, se sair dois números 8, digamos assim, você tem um 16, você sabe o que é 16 no Lenormand, certo? Então, eu tive uma época da minha vida que eu não tinha nem acesso e nem dinheiro para adquirir um baralho. Não tinha mesmo. Não é papo furado. O que eu fiz? Eu fiz de cartão. Eu escrevi o nome. Assim, peguei uma cartolina do tempo de escola, que estava lá guardado, que minha mãe tinha guardado, coisa e tal, desses trabalhinhos que a gente faz na escola, e recortei e escrevi, fiz uns quadradinhos, uns retângulozinhos, e escrevi o número e o nome de cada carta. Eu encontrei numa revista o número e o nome, as cartas assim, estampadas numa revista, as 78 cartas do tarô. E foi o que eu fiz. E vou ser honesto para vocês, funcionava do mesmo jeito. O que as cartas fazem? O que isso daqui faz? Primeiro, vamos deixar de lado quem coleciona, né? Quem coleciona compra de tudo. Ele coleciona. Então já o nome está aí. Ele coleciona. Ele pode ter um foco, mas é uma coleção. Ele não vai ficar muito preocupado com o sistema. Ele vai ficar preocupado com o foco dele como colecionista. Tá bom. Agora, o que é interessante? Eu diria para vocês que os novos autores, eles estão sim, Fátima, você ficou assim na dúvida, você colocou ali uma dúvida, não entendi bem por quê. Mas eles estão sim interessados em venderem seus produtos e ganharem dinheiro com isso, porque existe um público cada vez mais carente. Se você comprar um tarô de Marseille, e se você comprar também um tarô do Waite,
você passa a vida pianinho, fazendo tudo, lendo tudo magnificamente. Se você comprar um tradicionalíssimo Petit Lenormand, você também vai fazer a mesma coisa. Todos nós vamos fazer a mesma coisa. Porque todos derivam disso. Todos derivam. Agora, é pecado ter comércio nisso? Do mesmo jeito que não é pecado você poder escolher a marca de colchão que você vai usar, a marca de eletrodoméstico que você gosta de comprar, né? Tá bom. A marca de eletrodoméstico que você quer comprar, a marca de macarrão que você vai comprar no supermercado, você tem escolha. Eu gosto muito do trabalho de fulano, eu gosto muito do trabalho de cicrano, eu gosto muito da qualidade de algumas empresas, eu não gosto da qualidade de outras. E por que eu gosto, Alexandre? Não é nem por coleção, eu vou ser honesto para vocês. Eu gosto porque eu gosto das imagens, eu sou apaixonado pelas imagens. Eu compro baralhos porque eu não tenho dinheiro suficiente para comprar os quadros que eu gostaria de comprar. Entendam isso. Então, esses pedacinhos de papel, eles me trazem imagens que me são muito interessantes, que eu gosto. Gosto de todas? Não. Já comprei e não gostei? Eu tenho uma caixa de decks que eu nem gosto de olhar, não gosto de lembrar que eu paguei por aquilo ali. Você entende? Eu não gosto, eu comprei fechado, não podia ver o que tinha dentro. Ouvi 2 ou 3 cartas na internet, me entusiasmei. Quando eu comprei, poxa, não é isso, eu não empatizo com aquilo. O deck é muito do que você gosta. Na hora que você olha para um deck que você gosta, você passa a se comunicar com ele. É como uma pessoa que conversa com você na sua linguagem. Né? Todos nós aqui juntos, que estamos aqui nesse momento reunidos, falamos o mesmo idioma, nós falamos português. Falamos com sotaques diferentes, com certeza, com sotaques diferentes. Mas nós entendemos o que nós falamos. Mas dependendo da sua idade, e daquilo que você está acostumada a ouvir e falar, né? Vai ter coisas que eu falo que você não vai entender, e vão ter coisas que vocês falam que para mim também eu não vou entender, porque eu não tenho esse conhecimento, talvez eu não tenha esse vocabulário, talvez não, com certeza eu não devo ter esse vocabulário que você está usando, né? Isso é uma linguagem. Né? Eu, quando era jovem, eu fiquei apaixonado quando me contaram que na China havia 3, antes do comunismo, tá? 3 alfabetos. Não tenho nenhuma, Fátima. Vou receber pedrada por causa disso. Nenhuma pelo Crowley. Nenhuma. Eu tenho um baralho dele para ter. Me esforcei. Não empatizo. A gente, né, 3 alfabetos, então tinha na China, que dizia o seguinte: você aprende um tanto. Se você sai da escola naquele momento, você aprendeu o básico para se comunicar no comércio, para se comunicar com as pessoas de forma geral, né? Seu vocabulário é pequeno, mas é o suficiente para você se comunicar. Se você continua na escola e faz uma segunda etapa, que talvez correspondesse à nossa universidade, você vai ter acesso a um outro vocabulário, que seriam os ideogramas, né? Os ideogramas. Você vai ter acesso a outros ideogramas que falam de coisas mais sofisticadas, né? Por quê? Porque você já evoluiu culturalmente a um nível de compreensão e necessidade de uso desses ideogramas. E se você fizer o que corresponderia hoje ao nosso doutorado, pós-doutorado, né? Se você é um grande escritor, se você é
uma pessoa, realmente uma pessoa sábia, você teria acesso a mais um X número de ideogramas que você usaria, é quase um sistema de casta. Não é legal pensar nisso, né? O sistema de casta, ele setoriza as pessoas, cada uma no seu lugar. Mas nós temos muito disso. Tem pessoas que não entendem determinada linguagem de determinado professor ou professora de cartomancia. Eu conheço gente que adora determinada pessoa e outros que não gostaram dela, mas não gostou porque não entendo, ela não fala sobre isso, não fala sobre aquilo, né? Ela está omitindo? Não. É que talvez o foco da pessoa esteja muito em algumas coisas, né? Tem gente que tem uma necessidade muito grande que se fale de uma forma, vocês vão me perdoar a expressão, esquizotérica, né? Vocês já ouviram isso? Esquisito, mas esotérico, misturado, né? É aquela pessoa que acha que isso daqui veio não sei de onde, dos Atlantes, caiu do céu, que isso daqui faz uma comunicação espiritual, que não sei o que tem, tá. Se funciona para você, continue acreditando, continue, por favor, não saia disso, né? Continua, porque funciona para a gente. É o que dá certo para a gente. Se para você deitar às 2 da manhã e levantar às 3 é o suficiente, meu Deus do céu, continue fazendo. Tem gente que deita às 9 e levanta às 9 da manhã e não é suficiente, passa o dia com sono. A mesma coisa eu acredito dos oráculos, né? Bom, então, né? Tem gente muito conhecida, tem grandes escritores, tem gente famosíssima no tarô que quase que eu desisti de aprender quando eu tive acesso aos livros, porque não era aquilo que eu achava interessante, não era aquilo daquela maneira que eu via as cartas, coisa e tal. Mas daí eu percebi que era o seguinte, só é o pensamento dessa pessoa. Que bom que eu tive a oportunidade de conhecer essa maneira que essa pessoa vê as cartas, lê as cartas. Quando as pessoas me escrevem pedindo, às vezes, alguma coisa, eu jamais digo, jamais faço interpretações, jamais dou resposta. Me ajude na resposta. Se você tirou a carta é porque você tem um baralho, e se você tem um baralho é porque você estuda. Então, continue estudando. Continue estudando. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa descobrir dentro da gente qual é a nossa linguagem, qual é a nossa necessidade, para que nós usamos aquele instrumento, né? Para que nós precisamos desse instrumento? Por que você tem empatia? Não, eu sou um médium e a minha mediunidade é comunicada através da visualização de cartas. Eu preciso das cartas para me comunicar. Há tantos centros espiritualistas, né, espalhados pelo mundo, que a pessoa nunca pegou um livro ou um manual de cartomancia e ela pega cartas, ela vai tirando as cartas e vai falando para você coisas. Está dentro, se você pegar aquilo e der para um cartomante e falar, olha, ela me disse isso, está certo? O cartomante talvez diga não está certo. Mas se aquela mensagem funcionou para você no horário daquele momento que você a recebeu, é o que importa. Se aquilo resolveu uma situação sua, é o que importa. Foi por isso que você foi buscar a resposta. Vamos adiantar um pouquinho mais isso daqui, que tem coisas mais interessantes. Esse daqui, da Madame Endora, talvez seja um dos mais conhecidos. Madame Endora, né? Ela tem as cartas da sorte, as cartas da fortuna. E é um baralho muito fácil de ser visto e com uma pegada meia medieval, né? O cálice, por exemplo, ele tem embaixo assim 2 palavras-chave, né? O rejuvenescimento e preenchimento. Por favor, não vamos associar com botox, né? Mas poderia até ser.
né? Rejuvenescimento e preenchimento. Olha, a sereia. Aquilo que eu estava dizendo, o que que é? A tentação pode tirar você do seu caminho. Estou planejando economizar para viajar no final do ano. Mas vem aí Copa do Mundo, resolvi comprar uma televisão de 75, lá sei eu, polegadas, 4K, maravilhosa, som estéreo. A tentação. A Copa do Mundo passa em algumas semanas. A viagem está ali pela frente, né? Quando chegar na viagem, você assiste a televisão. Pelo menos você vai ter uma televisão maravilhosa, né? E acho isso importante, né? Por exemplo, a carta da esfinge. O que é a esfinge? A esfinge era um animal mitológico, né? Águia, leão e mulher, né? Um animal mitológico que ficava na entrada de Tebas, perguntando sempre a quem fosse entrar na cidade, fazendo uma pergunta, uma única pergunta, né? Se a pessoa não soubesse a resposta, desse a resposta errada, ela jogava a pessoa, ou devorava a pessoa, ou jogava de um precipício, né? Qual era a pergunta? O que é que pela manhã tem 4 pernas, ao meio-dia tem 2 e à noite tem 3? Ninguém respondia, né? Ela fazia isso. Então, o que ele diz? Escolha bem as suas palavras, né? Você tira essa carta, é o seguinte: pense antes de falar. Pense antes de falar. Ah, será que eu devo chegar e falar para fulana, para fulano, para cicrano, para beltrano, o quanto eu acho, o que eu penso deles? Pense antes de falar. Pode não ser o momento propício para você fazer isso, né? O sátiro, sátiro. Qual é a resposta da carta, Margit? É o homem. Olha o homem. O homem, quando nasce pela manhã, né? Pela manhã, no alvorecer da vida, ele engatinha 4 pés, né? As mãos servem de pés. Durante o meio-dia, durante a vida dele, ele anda apoiado nos 2 pés. E à noite, ou seja, no seu envelhecer, no seu findar, ele usa uma bengala como apoio. Essa era a grande pergunta que ela fazia e que o Édipo respondeu, né? O sátiro, ele vivia na floresta, eles viviam na floresta, né? Né? Na floresta, entregues aos prazeres, né? Sensoriais, né? Entregues à boa vida, ao sexo, à comida farta, essa coisa toda. E nós temos essa carta que diz assim: rebeldia e indulgência é você se permitir tudo, né? É você se permitir tudo. Você pode ver isso no bom sentido ou no mau sentido. Aqui uma carta para quem gosta mais de ver as coisas de forma espiritual, né? A gente poderia chamar assim, até de a mão de Fátima, né? Mas é a mão da sorte, a mão do destino, na verdade, né? Não, você não ia entrar em Tebas, Margit, e não ia casar com sua própria mãe, que foi o que ele fez quando entrou em Tebas, né? Ele casou-se com Jocasta, de quem ele era filho e não sabia. O que essa mão representa numa jogada, numa tiragem, e com este oráculo? Ela representa que forças além do seu controle estão intervindo, né? Então existe algo maior, existe algo mais no ar, né, que está acontecendo nesse momento e que você não tem controle,
né? A gente não tem controle, a gente controla muito, a gente acha que a gente tem total controle sobre a nossa vida. A gente não tem. A gente não tem mesmo, né? A gente tem uma coisa chamada destino, sina, que está pré-programada ou não. Ele matou, ele tinha matado o pai, né, Maria? Não conta toda a história, Maria, deixa para uma próxima carta. Ele matou o pai sem saber que o pai era pai dele também. E chave, uma carta que você vai encontrar no Lenormand, com certeza, né? Você vai encontrar no Lenormand a carta da chave. Nesse oráculo, a chave diz assim: portas fechadas agora poderão ser abertas. E aí é que está, é a mesma coisa do Lenormand, se você parar para pensar, né? O que a chave do Lenormand significa? Passagem, descoberta, né? Abrir, ir além, né? Resolver, solucionar, resposta. Eu não sei como chegar até o mercado. Eu paro uma pessoa e pergunto. Ela me dá uma chave que é: vira à direita, vira à esquerda e sobe. Pronto, vira à direita e sobe. Dormiu com a mãe e matou o pai. Não, gente, Ana Araújo, é uma história muito mais longa. Se vocês quiserem, eu conto para vocês. É uma história ótima, daria excelentes novelas. Resposta Portal, né? A chave tem isso. A chave é uma resposta, é uma solução, é um encaminhamento. Um mapa é uma chave. A senha do seu cartão de crédito, do seu cartão de débito, a senha do seu computador são chaves. Chaves que abrem, né? Que entra. Rapidamente, Édipo, rei. Édipo era... Bom, quando Édipo nasceu, filho de Laio e Jocasta, Laio foi até o oráculo de Delfos, como era costume. Ele era rei de Tebas. Ele e a mulher, rei e rainha de Tebas. Foi até o oráculo, olha, tudo tem a ver com o nosso assunto, oráculo. Ele foi até o oráculo de Tebas para saber como é que ia ser o filho dele. E o oráculo disse que o filho iria matá-lo e casar-se com a mãe. Ele voltou naturalmente horrorizado. E o que ele fez? Ele deu o filho recém-nascido para um serviçal, levá-lo até a floresta e abandoná-lo para os lobos comerem a criança. Alguns contam, outros tradutores contam que era jogar de um precipício, mas era para os lobos comerem. E o cara fez isso. E ele, ao fazer isso, para a criança ficar assim acessível ao lobo, ele amarrou uma corda pelos pés da criança. Em grego, dizem, eu não sei falar grego, Édipo significa aquele que tem os pés inchados. Pés inchados. Ele amarrou a criança numa corda e deixou para os lobos devorarem. A criança começou a chorar e um pastor de outro lugar, que não tinha nada a ver com aquela história, ouviu a criança chorando, chegou lá e falou: nossa, mas que barbaridade, que horror é isso, coisa e tal. Pegou a criança e levou para o seu reino, aonde ele levou até o rei e a rainha, que também tinham um filho, e deu a criança para eles. Eles criaram a criança. Quando a criança tinha 18 anos, jovem, como era de costume, foi ao oráculo de Delfos. E o oráculo disse para ele o mesmo que tinha dito ao pai: você vai matar o seu pai, vai casar-se com a sua mãe. Ele quase enlouqueceu. O que ele fez? Ele saiu
da onde ele morava, do reino que ele morava, como filho adotivo, ele não sabia que ele era adotivo, ele saiu de lá e na estrada ele encontrou Laio, que vinha vindo porque em Tebas havia uma esfinge na entrada da cidade, que não deixava ninguém entrar na cidade. Então a cidade estava morrendo à míngua, ele estava com uma doença muito séria. Ele vem e eles se encontram na meio da estrada. E o outro, que era rei, ele não sabia que o Laio era rei, desafia ele, tipo assim, saia da estrada que eu vou passar. E ele, que se considerava um príncipe também, no orgulho, fala, eu não saio, não saio. Eu sei que ele dá uma bordoada no pai, que ele não sabia que era pai, e mata o Laio. Quando ele chega à cidade, ele tem a esfinge, que não deixa ninguém entrar em Tebas. Ele fala para a esfinge, resolve o enigma da esfinge e entra. E como prêmio dão a mão da viúva rainha, porque ele havia salvo a cidade de um monstro. Dão a mão de Jocasta, que não sabe que ele é, você imagina a diferença de idade, que não sabe que ele é filho dela, nem ele ao contrário. Só que isso tudo volta a acontecer. Com o passar dos anos, eles têm filhos, e com o passar dos anos, as pessoas, a cidade começa a não, os animais não geram mais, as mulheres abortam, não têm filhos, e ele pede para um tio dele, irmão da mulher, o cunhado dele, desculpa, ir até o oráculo de Delfos saber por que isso está acontecendo. E ele vai, mas ele não tem coragem de contar, porque é uma história desgraçada, né? Então, em resumo, quando ele fica sabendo, a mãe começa a perceber que tem uma coisa de errada, começa a perceber pelas perguntas, começa a perceber pelas respostas do irmão, que são sempre meio assim, disfarçando, não querendo dizer toda a verdade. A mãe percebe e a mãe se mata. Quando a mãe se mata, ele também percebe, ele cai em si, ele entende o que aconteceu, né? O mistério se resolve e ele se arranca os olhos, ele se cega com os olhos, ele se cega com os broches que seguravam a roupa da mãe, que está assim, enforcada no palácio. Ele se cega. Isso, freudianamente falando, é uma castração, né? Uma castração. Eu não podia ter feito isso, né? Por isso que a gente fala complexo de Édipo, quando o filho é apaixonado pela mãe. Eles tinham filhos, então ele fica cego e quem cuida dele é uma filha chamada Electra. Ele é banido da cidade. Electra. E complexo de Electra é o contrário do Édipo, é a filha que é apaixonada pelo pai. Respondido, Margit? Gente, agora vamos a um que é mais recente. Já ouviram falar desse? Chamado Os 40 Serventes, ou os 40 Funcionários, ou os 40 Servidores? Então, esse é um oráculo mais moderno, que ele pode ser usado de duas maneiras. Como um oráculo qualquer. Os títulos são muito interessantes. Prestem atenção, se não remete a alguma coisa que nós conhecemos bem. Abre caminho. O vidente. O sol. O pensador. A bruxa ou feiticeira. O aventureiro. O equilibrista. A carnal, físico. A casta, pureza, castidade. O maestro. O contemplador, meditação. Dançarino ou dançarina.
o morto, o que não tem nada, o desesperado, o diabo, o explorador, o olho, o pai, o fixer. O fixer é aquele cara que arruma tudo. O que dá jeito. The fixer. O que dá jeito. A sorte ou o bem-afortunado. O que cuida das portas. Pensa em São Pedro, né? Aquele que cuida da entrada, dos mundos, dos caminhos, das coisas. Aquele que dá, que oferece. O guru. O curador. A ideia. O que levita. A bibliotecária. Pensem na sacerdotisa, os amantes, o mestre, a mídia, né? Jornal, TV, rádio, o monge, a lua, a mãe, aquele que o tranca, seria um tranca-ruas, aquele que se opõe. O planeta, o protetor, o que protesta, o mensageiro e o santo. São Ciprião. Esse oráculo pode ser jogado, como todos os oráculos, você pode usar a sua intuição. Ele, inclusive, é um dos oráculos que não vem acompanhado de livreto, mas vocês vão encontrar na internet diversos sites que traz o valor de cada carta, o que elas significam, e você vai encontrar também uma coisa que é diferenciada. As pessoas usam isso daqui para fazerem pedidos. São Cipriano é o intermediário desses pedidos. E se eu preciso, por exemplo, entrar em contato com alguém que eu não conheço, eu vou fazer uma oferta, uma oferenda para o mensageiro, por exemplo. Eu posso fazer o sigilo dele, esse desenhinho, no meu braço, no meu pulso, em alguma parte do meu corpo, para ele ficar comigo, né? Mas eu estarei atentamente concentrado, pedindo ao mensageiro, que é um servidor, que atenda ao meu pedido. Isso lembra muito as coisas, né, da gente. Ganesha está como abre caminhos, né? Então, o que eu preciso? Eu estou numa confusão total. Então, eu vou fazer essa concentração. E as pessoas fazem realmente ofertas. Como a maioria das pessoas dos sites são ainda americanos, mas tem aqui no Brasil, ele tem um público no Brasil imenso. Americanos, é muito interessante ver o americano se questionar o que deve fazer. Como é que é o pedido? Você tem que dar alguma coisa para o servidor. Você tem que dar uma oferta, né? Então, as pessoas acendem velas, mas elas acendem também coisas. Elas levam e colocam do lado da vela um doce, uma fruta, até conseguirem aquilo que eles querem. Certo? Mas é um oráculo como outro qualquer. Só tem essa característica que as pessoas estão olhando mais para essa
possibilidade disso daqui, dessas figuras serem realmente mágicas e servirem como um intermediário para forças espirituais para as pessoas. O último que eu vou mostrar hoje para vocês chama-se Psy Cards, muito conhecido por quem é Umbanda disfarçada. Eu diria que é uma coisa muito próxima. Você sabe que como ele foi feito por um americano, não sei se ele é americano ou inglês, é uma conexão muito grande com voodoo. Com voodoo. Inclusive as pessoas se identificam muito com essa figura do cara que cuida da porta, que cuida do portal, se identificam muito com ele, e eles, desculpem, eu tenho uma dificuldade enorme para guardar nomes, e ele é uma figura de voodoo mesmo. Essa daqui é uma representação de uma famosa dona de um terreiro, não em Cuba, mas onde o Papadoc era. Enfim, não estou encontrando, gente, mas é por aí. É exatamente isso. É uma magia através de sigilo com base no oráculo. É isso mesmo, Samantha. É desse jeito. Este daqui já é uma outra coisa. Esse daqui é muito comum de ser conhecido por psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas. Não estou dizendo que todos conheçam e não estou dizendo que todos adotem de maneira alguma. Eu estou dizendo que as pessoas que eu mais encontro... New Orleans também, nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Estou tentando lembrar o nome. Haiti, muito. Os americanos vão muito para o Haiti em busca desse tipo de manifestação religiosa. Eles acreditam que ali estão as raízes disso. Como nós vamos, talvez, à África em busca dessas raízes. Né? Então, esses Psy Cards, ela diz assim... 40 cartas, mais um livreto de instrução, dedicado inclusive a cartomantes, né, a terapeutas, a leitores e aos entusiastas de tarô, certo? E ele traz cartas que também é um oráculo muito fácil da gente usar. Muito simpático e fácil. Essa carta representa the inquirer, ou seja, o consulente, a consulente. Está aqui escrito embaixo, é a consulente. Daí ela tem umas cartas que acho que todo mundo gostaria que os baralhos tivessem. Sim e não. Responde sim e não para você. Vou viajar? Saiu essa, sim. Vou passar de ano na escola? Saiu não. Representam agora e nunca. Coisas que acontecem rápido, coisas que ou não acontecem ou demoram muito para acontecer. E daí começam as cartas oraculares. O corpo, a casa. Reparem que todos têm cartas muito semelhantes. Muito semelhantes. Nunca falta uma carta que representa a casa. Nunca falta uma carta que represente o trabalho. Essa é descaradamente escrito, o trabalho. Nunca falta uma carta que represente as habilidades da pessoa. Né? Um 3 de ouros ou um 8 de ouros, né? Quando você tem habilidades mesmo. As cartas que representam dinheiro, aqui é dinheiro. Amizade, olha o cão. Olha o 3 de copas, né? Olha o 2 de copas, inclusive. Né? A sorte. Você pode ver como o sol, né?
o pai, o imperador, a mãe, a imperatriz, o nascimento, a morte, a libido, a destruição, a paz, o sol, a lua, as estrelas, a árvore, a balança, né? A justiça, a torre. Na destruição, eu diria para vocês que eu vejo aqui, intuitivamente e simbolicamente, por causa das cartas, eu vejo a torre do tarô. A torre do tarô. E aqui eu vejo a torre do Lenormand. Angeline, bom dia, seja bem-vinda. A torre do Lenormand, a torre do tarô. Torre do Lenormand. E assim, gente, ele vai indo, né? E é mais um oráculo, é mais uma maneira que a gente tem de aprender a ler imagens. Quando eu digo para vocês exercitar a nossa intuição, não é ficar desconcentrado, querendo só obter respostas positivas para aquilo que a gente pergunta, ou ficar tirando carta até sair uma bacana, que você acha que aquela imagem é mais bacana que a outra, né? Não é só isso, não. Viagem, né? Não é só isso. É a gente realmente olhar seriamente, como se você tivesse criado esse baralho. Para que você teria usado uma carta chamada árvore? O que ela significa para você? É a família? É a árvore genealógica? Quando fala árvore, está falando de família? Eu estou viciando vocês em carta, né? Ou na maneira de olhar, mas eu acho que é a maneira de olhar. Ou vocês estão falando, por exemplo, Lenormand, que muitas vezes vê a carta da árvore como uma carta que representa a saúde, né? Ou será que ela é uma carta que representa desenvolvimento? Né? Uma coisa que tem raiz e dá frutos. Vou eu procurar 3 baralhos. Mas é verdade, gente. A gente vai ficando, quanto mais a gente vai vendo, mais a gente vai ficando, claro, a gente vai ficando apaixonado por carta, porque a gente gosta de carta, né? Nós gostamos. Se isso daqui fosse desagradável, nós não estaríamos fazendo. O legal desses oráculos é que eles desenvolvem a intuição de uma maneira bem lúdica, através dos arquétipos que estão dentro de nós. Muito bem. Samantha, e o que será que deveria ser exatamente, né, as interpretações cartomânticas? Elas são exatamente isso, é você adequar a palavra àquilo que é necessário para a sua pergunta, para a sua necessidade. Para a sua necessidade. Né? É um exercício disso. É muito interessante isso. Eu vi no Facebook, na página do Sorte Lenormand. Recomendo vocês a verem, seguirem o José Fernando, que é o autor dessa página, e especialmente eu vi ontem. Ele tem as 36 cartas do Lenormand com o significado delas, se elas fossem lugares ou objetos. É maravilhoso, é importante isso, sabe? Eu sempre tive muita preguiça daquela pessoa que não é daquela pessoa,
Isso é uma forma errada de eu dizer e ruim e má. Mas eu nunca quis entrar, Alexandre, naquele esquema que começa assim, não, você tirou isso, você tem que fazer uma mudança interior. Não, você é muito invejada pelas pessoas e é por isso que sua vida está atrasada, coisa e tal. Sabe, eu juro para vocês, eu acho que isso é um delírio de grandeza que a gente passa para a pessoa, que a gente quer que a pessoa tenha. Né? A pessoa que diz, nossa, eu sou tão importante, mas tão importante, que para mexer comigo tem que mexer com todos os infernos. Você entende? A pessoa tem que agir com entidades as mais poderosas do mundo para conseguir me afetar. Quem acredita nisso, ótimo, continue acreditando. Eu, como nunca acreditei, eu acho que, né, as coisas não dão certo na vida da gente porque não dão certo para todo mundo. Não vou ficar aqui com um flagelo judaico-cristão dizendo, isso daqui é um vale de lágrimas, a gente tem que sofrer para poder ganhar amanhã o céu. Tem fotografia do céu? Tem vídeo? Então, enquanto não tiver, eu prefiro acreditar que eu tenho que viver bem, com qualidade de vida, com segurança, esta vida. Alexandre, você não, autoestima eu acho ótimo. Autoestima. Eu não acho ótimo, legal o delírio de autoestima, né? É a pessoa ter um surto de vaidade, né? Nossa, olha como eu sou importante. Precisaram fazer trabalhos para acabarem comigo, né? As guerras não existiriam, né? Porque as pessoas já teriam contratado todos aqueles que fazem trabalhos para acabarem com o inimigo e estava todo mundo resolvido, porque só tinha sobrado os amigos, né? Gente, a gente tem que ter um mínimo de lógica quando a gente pensa, né? Pois é, Fátima, aí é que está. O cartomante é cartomante, ele não é poder de sedução, né? Se eu for um cartomante e começar, meu bem, meu querido, meu amor, meu amado, falar assim comigo, sinceramente, pode até acertar, mas eu não voltaria mais. Sabe, eu não quero ir a um médico e ele começar a falar para mim, nossa, que corpinho bacana, hein? Que perninha legal, hein? Que bonitinho, né? Todo esse negócio, né? Sabe, é um profissional, ele está ali para responder uma pergunta, ele não está ali para ser seu amigo. Aliás, eu penso que muita intimidade acaba refletindo na verdade. Acaba refletindo na verdade das coisas. Então, essa é a minha maneira de pensar. Não significa que seja de todo mundo, de maneira alguma. Nem quero que seja, seria muito chato, né, servir de padrão para as coisas, de jeito nenhum. Mas eu não tenho isso. Eu não tinha quando lia cartas e não teria hoje que eu sou candidato a ir à coisa. Falar inveja dos outros eu penso como Alex, atitude profissional, com certeza. Veja, o cartomante, ele não é um terapeuta. Ele pode ser um terapeuta profissionalmente, credenciado como terapeuta e usar baralho na sua profissão. É uma outra situação. Mas eu, que tenho uma formação numa outra área, completamente diferente das ciências médicas, né? Eu não posso começar aqui a dar conselho. Você entende? Me pôr na posição de psicólogo, de psicoterapeuta, coisa e tal. Eu não posso isso daí. Eu não posso. A pessoa vem buscar uma resposta, a resposta é nua e crua. O resto é enrolação. Se você não tem nada para fazer durante a 1 hora que eu estou pagando, então me diga, olha, a sua pergunta em 2 minutos eu resolvo. O senhor quer continuar pagando pela hora inteira? Tem outras perguntas? E eu vou dizer, não, estou satisfeito. Se eu for ao médico e ele ficar comigo 1 hora, ou se ele ficar 15 minutos, é a mesma coisa, eu vou pagar a consulta do mesmo jeito.
né? Mas eu não quero, o tarólogo ele não é palpiteiro, né? Ele não tem que se pôr na posição de palpiteiro, de conselheiro. O que tem que falar é a carta, não é ele. Ele é apenas um intérprete. Ele, por exemplo, na ONU, na Organização das Nações Unidas, aonde tem trocentos intérpretes para as trocentas línguas que são faladas lá dentro, ninguém para e fala assim, vamos ouvir o que o tradutor tem a dizer a respeito. Qual a sua opinião a respeito disso que o senhor está dizendo? Que o fulano ali falou, o cara da China falou. Qual a sua opinião como tradutor a respeito? Não, não é a sua opinião. A sua vivência é uma coisa. É a sua vivência. Você tem que traduzir. Nós fazemos isso, nós traduzimos. Você está falando exatamente o que eu penso, Eneida. Não é da minha visão de vida. A minha visão de vida só serve para mim, gente. Não serve nem para minha, não teria servido para minha mãe, nem servirá para os meus filhos. Você compreende? Não vai servir. Ela serve para mim, ela me mantém inteiro. Cada um de nós tem um ao outro, assim como nós temos, né, uma impressão digital diferente no corpo, marcada, é para nos lembrar que dentro de nós somos diferentes. Né? Quem fala é a carta. Eu não posso levantar essa carta aqui e dizer assim, não sei, deixa eu pegar uma carta qualquer aqui. A besta, que seria uma coisa próxima ao diabo, ou próximo a alguma coisa de ruim, e querer, nossa, meu cliente, eu vi que ele ficou assim, ficou de cara feia comigo, todo esse negócio, eu vou perder esse cliente, ele vai me desacreditar com os outros, né? Não, eu tenho que dizer o que a carta significa. Intuitivamente, o que essa carta significa? Um anjo? Não, não é um anjo. É um animal mitológico, é um dragão, né? E com um nome ainda de algo mais sério que isso. É um perigo que eu tenho que enfrentar. É um perigo, você vai enfrentar uma situação de alta periculosidade. Alta periculosidade, né? Pois é, eu concordo, eu acho isso. E então eu acho o seguinte, existe cartomante de todo tipo, existe cliente para todo tipo de cartomante. Existe, né? Você acha que aquela pessoa que prega na rua um panfleto, um pôster, um outdoor, dizendo que vai trazer seu amor em 3 dias, quando demora, hein? E se o correio não estiver em greve, né? Vai trazer o seu amor em 3 dias, você acha que ela estaria fazendo isso se não houvesse público para ela? Você acha que ela estaria fazendo esse investimento de dinheiro se ela não tivesse certeza do retorno disso? Valéria e Rubinho, meus amigos concidadãos, né? Então parem para pensar nisso, gente. É porque existe alguém que acredita nisso, nessa linguagem, né? Que o baralho vai fazer alguém chegar em você. Não entende que ele vai responder a sua pergunta e que quem vai ter que se movimentar é você. Que é isso, Valéria. Mais do que um prazer, uma satisfação estar com você. E fico muito feliz mesmo a você estar aqui. Então, eu penso assim. A minha opinião eu te dou de graça. Minha opinião, se eu te conhecesse, né? Evidentemente. Eu estou falando isso de uma forma geral. Imagina que tivesse uma pessoa sentada aqui à minha frente. A minha opinião eu te dou de graça, não precisa pagar pela minha opinião. Certo? Eu não estou credenciado por ninguém, nem por nada nessa vida da minha opinião. Agora, a fazer uma leitura cartomântica, daí não. Daí eu vou dizer exatamente aquilo que é, tecnicamente falando e com a interpretação. Essa interpretação vai depender também de quanto você estudou o idioma, né? Tem gente que canta, né?
I love you, help, coisa e tal. Tem gente que diz que fala inglês e fala assim. Também tem isso. Há uma dedicação, há um esforço, há uma colocação. Pode não existir a faculdade para isso, mas nós temos que criar essa faculdade dentro da gente. De todos os dias nós temos um método de estudarmos seriamente, conhecer outras linguagens, né? Não achar que eu sei tudo, não sei nada. Por isso que eu digo para você, outro dia alguém me perguntou o seguinte, se eu não tinha, falou de uma maneira mais delicada, mas perguntou, se eu não tinha vergonha de, na minha idade, estar dizendo que eu era um estudante. Eu quase falei para ele que se tivesse um EJA para isso, eu estaria, né? Ensino de jovens e adultos, né? Eu estaria no EJA. Esse negócio, gente, isso não se termina de estudar, não termina nunca. E não tem idade para começar. Não tem idade para começar e para terminar. Qualquer momento que você começar a se dedicar, você vai descobrir um universo nessas cartas, né? Que pode te conduzir muito mais longe de tudo, né? De tudo aquilo que você pensava na hora que você foi, que você começou a estudar. Então, acho isso. É assim que eu vejo. Bom, hoje vocês me dedicaram, descontando aquele atraso enorme do início, 1h20, 1h15 dessa nossa conversa. E era para falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é o oráculo. Eu, então, colocando para vocês, minha experiência, vem aí o palpiteiro, Alexandre o palpiteiro. Recomendo que todos vocês leiam os livrinhos que acompanham os oráculos. Leiam. Vocês vão tirar, leiam olhando a carta, o presente, o presente, então eu vou ler com a cartinha do lado, o presente. Eu olho para a imagem e vejo aqui, e penso, no mínimo eu vou pensar o seguinte, será que ela conseguiu, nessa imagem, retratar o que ela pretendia, né? Vocês querem ver? Night Ride, que interessante essa carta. Vou fazer uma narração dela. É uma coruja, com a asa em cima da corujinha, as duas estão sobre um elefante, que através da sua tromba ele asperge estrelas no céu, né? Chama-se o caminhante noturno. Então, o que é que isso inspira você? O que isso significa para você? Né? Eu faço isso, eu anoto, eu escrevo, porque eu acredito muito mais que quando eu escrevo mecanicamente, com a mãozinha, caneta, lápis, eu estou colocando, eu estou fazendo com que isto passe por dentro de mim, pela musculatura, pelos nervos, e se complete no meu físico. Mas, você pode dizer, nossa, Alexandre, isso é uma piração, uma loucura, mas é assim que eu imagino, assim que eu vejo e assim que eu tenho feito durante esses anos. O que a autora diz disso? Eu imagino que vocês possam ter pensado. Ela diz proteção, um caminhar pela noite, o grande irmão, Big Brother, o grande irmão e amizade. E é isso mesmo, o caminhar pela noite. Que noite? A noite, às vezes, do espírito. Quando você se sente só, triste, abandonado, quando a vida é uma nuvenzinha carregada, né? Por que não usar como recurso alguém que possa te dar um apoio, alguém que possa conversar com você, alguém que possa te ajudar a atravessar essa noite escura, né? Alguém que possa te mostrar que mesmo na noite você tem estrelas, né? E essas estrelas representam esperanças e sonhos, né? Então, isso é muito bacana da gente pensar e da gente ver. Eu estudo desse jeito, eu só posso contar como que eu estudo. Eu estudo desse jeito, eu olho desse jeito. Eu acho que não foi desenhado à toa, sabe? Não foi, olha, a carta do presente, o gift.
Nós temos essa carta no Lenormand, nós temos essa carta no Kipper, não temos? Ela corresponde à carta do buquê no Lenormand. Ela no Kipper, ela chama-se o presente mesmo. E vamos ver o que a autora quis dizer com essa carta? Curiosidade, algo excitante, algo a ser descoberto e presente mesmo, né? Lembre-se da curiosidade que nós temos antes de abrir um presente, daquele momento mágico entre o sonho e a verdade, né? O presente nos lembra ou nos conduz a esse tipo de excitamento, de excitação, né? Que nós temos em momentos especiais. Né? Assim vai. E as cartas são lindas. Olha isso daqui, se isso daqui não é inspirador. Essa Rapunzel aqui chama-se um toque de céu. Né? Que será que ela quer? Né? Que nuvem ela quer que suba para ela? Então, acho isso, gente. Acho que essa interpretação visual, essa necessidade que nós temos de constantemente desenvolvermos também a nossa forma de ver. E daí nós vamos trazer isso. Quanto mais nós aprendermos a ler imagens, bom dia, Carla, né? Quanto mais nós aprendermos a ler imagens, melhor nós vamos utilizar as mensagens contidas nas cartas. Qual é o baralho que não tem uma carta desse tipo aqui? Não é mesmo? Uma carta que representa falsidade, né? A serpente. Qual a recomendação? Aproxime-se com cautela e de maneira muito sutil. Aproxime-se com cautela e de maneira muito sutil, né? Então, isso é bacana da gente ver. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Eu não leio cartas para os outros, mas às vezes, né, se eu tirasse uma carta da cobra no Lenormand, da serpente no Lenormand, talvez eu quisesse dizer aquilo que sempre se diz, e tem alguém que está... Desculpe, pessoal, caiu um minutinho a ligação. Né? Agora destravou, gente? Voltamos ou não voltamos? Está travado? Sim, está travado. Não, Tom. Se você me respondeu é porque não travou, mas... Estamos de novo? Voltou, ótimo, obrigado, Tom, obrigado, Maria. Legal. Então, né, a pessoa pode me dizer o seguinte: Alexandre, essa é uma situação que você... Obrigado, Cláudia, obrigado. Essa é uma situação que você tem que agir dando seus jeitos, mas com cautela, com discrição, né? Com discrição. A cobra é um bicho que está... Muitas vezes ela é aparente, a cascavel você ouve de longe, né? Mas há cobras que você só vê quando já aconteceu o fato, né? Então, né? Gente, eu acho que nós vamos ter que encerrar isso daqui, né? A gente vai ter que encerrar essa ligação porque o universo está dizendo para a gente encerrar. Né? E daqui do Madame Endora, olha a cartinha que sai, né? O vidente, siga a sua intuição. A intuição da gente é uma voz poderosíssima, poderosíssima, mas ela precisa de treino, porque a gente só ouve, né, musiquinha,
de pagode, de coisa, isso aqui. Não sou contra, não, gente. Sou a favor de tudo. Mas, assim, a gente vai bloqueando algumas coisas dentro da gente, né? A gente acha que o outro tem mais razão do que a gente acha que a gente... já tive umas experiências de acreditar em mim, não dá certo. Continua tendo. Pois é, um anjo falando. O anjo é você mesmo, né? O universo mora dentro de você. Deus mora dentro de você, né? Essa partícula de vida é isso, né? Então, é abrir isso daqui. É abrir os ouvidos para isso. E esses ouvidos é um exercício, vale a pena. Acho que os oráculos são ótimos para esses exercícios, sabe? Esses oráculos que não têm sistemas definidos, são ótimos para esses exercícios, né? Eles te levam a pensar, por exemplo, esse daqui, o jogo, né? O jogo, é uma carta chamada o jogo, né? Então, o que você tirou essa carta? Que jogo é esse, né? Você tem que, como é que você tem que fazer? Você tem que, então, levei meu currículo para conseguir um emprego. Você tira, vamos supor que fosse uma carta só, você tirou o jogo, o que é? Muita gente está disputando esse emprego, não está? Né? O que é um jogo? Um jogo é uma batalha de diversas peças, né? Muita gente está disputando esse jogo. O que você tem que ter? Você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia, você tem que viver um papel. Você tem que pensar o que é que o pessoal daquela empresa, do RH daquela empresa, quer ouvir antes de chegar lá. Você tem que pensar isso. Você vai ser o quê? Você está buscando emprego aonde, né? Então, o que ela quer ouvir? Qual a sua opinião sobre a leitura com carta reversa? Renan, na maioria das vezes, como eu sempre coloco, quando eu respondo essa pergunta, na maioria das vezes ela representa, se não é o oposto do que ela significa na posição positiva, se não é o oposto, é pelo menos uma situação menos propícia. Vamos supor que você pegou o Sol do tarô, o Sol. Uma carta que representa iluminação, alegria, felicidade, calor humano, coisa e tal. Inversa. Lembra que o tema é que vai gerar a resposta. Mas inversa, vou falar de forma geral. Ela pode representar menos alegria, não necessariamente infelicidade. Menos alegria. Uma alegria mais sutil. Ela pode representar também uma onda de calor que você não gosta, uma onda insuportável de calor, certo? Ela pode representar uma falta de visão que você tem a respeito de um problema, uma falta de... você não está conseguindo ver o problema de forma inteira. Ela pode representar até fisicamente você uma perda de visão, talvez você precise mudar o grau do seu óculos, né? Porque ela representa exatamente isso, uma iluminação. Ela pode representar uma falta de luz, uma queda de energia. A vida não é feita só de questões filosóficas. Nós vivemos num mundo prático. Prático. Vai fazer sol amanhã para eu ir à praia? Fará sol amanhã? Saiu o inverso. Com nuvens. Né? Provavelmente. Né? A Maria coloca infantilidade. Eu, na verdade, nunca pensei em infantilidade, Maria. Se você quiser discorrer uma frasezinha, o que te leva a pensar na infantilidade? Porque, na verdade, o Sol tem duas crianças que é para mostrar, né, esse encontro nosso pessoal, né? Do ego com o id, dos dois lados, as pessoas, alguns dizem o feminino e o masculino juntos, enfim, é um encontro nosso, pode ser do físico com o espiritual, né? É quando nós nos vemos por inteiro, nós brilhamos, nós temos energia, né? Pode ser isso, eu li sobre isso num livro, para a carta invertida, infantilidade, pode ser, você pode ver a carta só como imagem, ele tem uma criança a cavalo.
pode ser uma escola de equitação para crianças. Lembra que eu recomendei a vocês, uns minutos atrás, que vissem as cartas do Lenormand no site, no Facebook, Sorte Lenormand, as cartas do Lenormand servindo como indicadores de locais, de lugares. É por aí. Inocência exagerada, né? Pode ser. Eu acho que inocência exagerada é ser muito otimista, né? O sol positivamente é ser muito otimista, né? Pode ser isso. Lúcia Costa, nossos domingos estão mais alegres com tantos aprendizados maravilhosos. Muito obrigado, Alex. Maria, Lúcia, eu só tenho que agradecer a vocês. Eu vou ser honesto para vocês, agradecer muito a vocês, porque na verdade quem aprende sou eu. Eu aprendo muito mais quando eu converso com vocês, porque como eu estudo sozinho, tem um momento que eu preciso ouvir alguém falando não, perguntar alguma coisa, como o rapaz aí perguntou, e a carta invertida, como é que você vê, como é que você sente a carta invertida, né? Esse tipo de coisa. É por aí. A gente precisa discutir. Eu só trago como comentário coisas que eu já tive problemas, ou tenho problemas. Não é tenho problemas, né? Então, eu tive durante anos, mas anos, eu estou falando muitos anos, dificuldades enormes com as cartas de corte. Nós discutimos elas durante 4 semanas. Posso dizer para vocês que eu leio cartas de corte com uma facilidade imensa, incrível, maravilhosa, que eu sou o cara? Não, gente, eu sou um cara que estuda. Eu leio com muito mais segurança hoje em dia, mas eu espero daqui a 10 anos estar lendo muito melhor as cartas de corte. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Acho terrível a gente achar que a gente sabe tudo ou estacionou. Mais do que isso eu não tenho como aprender. Né? Não, e você vai ver quando chegar o Keeper, que é um oráculo fantástico, muito legal, muito diferente. Esse sim, você tem um sistema que você tem que seguir sério, né? Com cartas ótimas, divertidas, legais, né? Mas a gente tem que juntar tudo e perceber que todos são apenas idiomas. Todos eles conversam. A gente tem que ir para a escola aprender. Tem gente que é melhor em inglês, outros em francês, outros são fluentes em italiano. Alguns tiveram dificuldade aprendendo alemão e ficam meio traumatizados, né? Outros se consideram ótimos em espanhol, mas nunca foram estudar espanhol, então falam aquele portunhol, né? E acham divertido. Não, cada um é cada um. É uma língua, é uma linguagem, não pode esquecer isso. É uma linguagem, né? Então, para vocês, o meu maior carinho vamos ver que carta que esse oráculo aqui que vocês acharam bonito, o Mystical Moments, teria para nós, num resumão da nossa é interessante baralhar assim, né? Parece que vai voar tudo, dessa nossa conversa, para vocês irem almoçar com seus familiares, enfim, pensar que tem aí uma segunda-feira chegando com uma semana nova para a gente poder agir e pensar, né, nas coisas. Minha pergunta é: o que é que eu posso considerar como um resumo desse nosso encontro, dessa nossa live? Um resumo dessa nossa live. Aqui, um resumo.
Deixa eu ver que carta que é. O jardineiro. A jardineira, provavelmente, o jardineiro. O que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos plantando para colher. Nós estamos plantando. Pois é, Renan, a Margit está organizando um encontro de vocês comigo, né? Eu quero estar junto nesse encontro. Não é festinha particular, não. É a gente estar juntos para a gente conversar, trocar ideias, trocar opiniões, vocês conhecerem melhor. É diferente. A gente não é igual ao que a gente é no vídeo, sem dúvida alguma. Plantando conhecimento, sem dúvida, plantando conhecimento, né? Buscando, né, ao máximo. Reparem que a plantinha, a roupa dela é feita da imagem de uma casa, de uma construção. E a plantinha, ela está dando como flor casinhas pequenininhas, né? Nós estamos fazendo algo maior do que a gente mesmo. Porque na hora que a gente compartilha alguma coisa, a gente está pondo mais um cômodo dentro da casa da gente. A gente está abrigando mais pessoas, né? Na hora que os nossos esforços, os nossos talentos frutificam, a gente está colocando mais pessoas no nosso entorno. Nós estamos nos tornando mais doadores, mais imperadores e imperatrizes, né? Mais mentores, e também estamos conhecendo outros. Nós estamos ampliando os nossos arredores, nós estamos ampliando o nosso jardim, nós estamos ampliando a nossa horta, e que nunca nos falte nada. Nada. Para vocês, a melhor semana que vocês possam imaginar. Muito obrigado pela paciência, pela constância, pela amizade, pelo carinho, pela energia.